Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, prestigiando esse mini-curso do nosso Congresso ENGIE Brasil 2021. E o tema do mini-curso são tratamentos superficiais dos aços ferramentas, nitratação e revestimento PVD. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que são ferramentas, né? Ferramentas são todas essas que vamos chamar assim de peças, que são destinadas a dar formas em outros materiais, sejam esses materiais metálicos, cerâmicos ou poliméricos. Então, é uma vasta aplicação, e essa aplicação vai desde forjamento a quente, forjamento a frio, corte e conformação a frio, extrusão a quente ou a frio, trefilação, fundição sob pressão, injeção e formação de polímeros, moldes cerâmicos, e usinagem, onde a forma é dada por remoção de cavaco, por ferramentas de corte com remoção de cavaco. Então, dentro desse universo tão grande e tão importante que são as ferramentas, ou seja, a maneira pela qual praticamente a gente fabrica tudo que a gente usa, é extremamente importante que a gente entenda as principais variáveis que estão envolvidas na vida da ferramenta, ou seja, porque tanto a seleção do aço quanto os tratamentos térmicos e superficiais, eles sempre vão estar preocupados em que eu tenha uma vida ótima da minha ferramenta. Para isso, quais são as necessidades dos ferramentais, as necessidades básicas da ferramenta? Em primeiro lugar, a gente tem tipo de aço e tratamento térmico, porque a primeira visão de uma ferramenta a gente tem no corpo da ferramenta. O que o corpo da ferramenta necessita para suportar tanto as tensões de uma maneira bastante ampla, né, relacionadas não só a macrotensões, como atrito, e todas as solicitações decorrentes dessa, mas o corpo da ferramenta, a gente pensa que, em primeiro lugar, eu preciso de uma resistência ao carregamento mecânico, presente em cada tipo de aplicação. E esse carregamento mecânico, a propriedade que traduz mais rapidamente para nós é a dureza, medida em dureza Rockwell seco. Resistência à fratura, né, que é a tenacidade, e que a gente, em geral, conhece tenacidade pela resistência ao impacto, então, em energia absorvida em joules ou em flexão. E essas duas propriedades, elas têm que ser projetadas de uma maneira bastante criteriosa, porque resistência e tenacidade, em geral, são propriedades que estão, cada uma para um lado diferente, da maneira que eu aumento a resistência, eu tenho a tendência a diminuir a tenacidade, ou diminuir a resistência à fratura, principalmente para aços ferramenta. E um outro ponto importante é a resistência ao desgaste, pensando também no corpo da ferramenta. A resistência ao desgaste não está relacionado exclusivamente com a dureza, porque aços ferramentas têm composição química complexa, portanto, tem uma microestrutura complexa, principalmente no que se refere à presença ou não de carbonetos, e esses carbonetos podem ser apenas carbonetos de ferro para aços ferramenta mais simples, ou carbonetos de liga para aços ferramenta mais complexos, os carbonetos de cromo, molibdênio, vanádio e tungstênio. Então, a resistência ao desgaste da ferramenta, ela é um conjunto de operação entre o que a matriz oferece como resistência, que é a dureza pós-tratamento térmico, e o que a distribuição, forma e tamanho de carbonetos colabora também no conjunto de resistência ao desgaste. E para algumas aplicações, resistência à corrosão, aí relacionado basicamente à composição química do aço, principalmente ao seu teor de cromo, né? Existem aplicações principalmente para moldes de injeção de polímeros clorados ou de alguns tipos de borracha, onde o ambiente de injeção é um ambiente corrosivo, e aí é necessário que a gente selecione aços, né, que possuem alta resistência à corrosão, principalmente aços inoxidáveis. Quando a gente enxerga o universo da fabricação de uma ferramenta, né, do início até o seu final, como que a gente define tudo isso? Eu tenho um produto, né, a ser fabricado, né, seja ele qual for, e a partir desse produto eu faço a definição do processo.
se o processo vai ser a quente, se o processo vai ser a frio, se vai ser forjamento, trefilação, tudo isso vai depender da forma final do produto. Uma vez definido o processo, é feito o projeto da ferramenta. Quando a gente diz projeto da ferramenta, não se pode pensar apenas no projeto do desenho, né, industrial da ferramenta, na sua forma e nas suas dimensões, mas o projeto da ferramenta deve constar também da correta seleção do aço. Muitas vezes, uma ferramenta falha já no início, né, do seu projeto pela má seleção do aço. E uma vez que esteja definido o aço correto, uma etapa importante também é a compra do aço. Porque existem, para um mesmo grau de aço ferramenta, diferentes qualidades, dependendo do produtor. E isso tem uma influência determinante, não apenas na resposta ao tratamento térmico, mas posteriormente também na resposta aos tratamentos superficiais. Então, quando uma matéria-prima é de baixa qualidade, ela vai comprometer todo o restante do ciclo. E qual é o restante básico do ciclo? Pré-usinagem da ferramenta, ou seja, todas as ferramentas não são usinadas inicialmente na sua dimensão final, né, que a gente chama 00, sempre é testado sobre metal de usinagem. Depois é realizado o tratamento térmico para se atingir a melhor combinação entre dureza, que é a resistência mecânica, e resistência à fratura. No tratamento térmico, invariavelmente, independente do processo de tratamento térmico, mesmo que seja um tratamento térmico a vácuo, existe uma variação dimensional. Essa variação dimensional está presente porque eu tenho expansão no aquecimento, contração no resfriamento, e as transformações de fase oriundas dos tratamentos térmicos também causam expansão e contração proveniente das transformações alotrópicas. Então, é praticamente impossível um tratamento térmico que eu não tenha variação dimensional. Um outro problema associado ao tratamento térmico é a variação de forma. A variação de forma já vai estar relacionada, basicamente, à geometria da ferramenta. Quanto mais complexa for a geometria da ferramenta, maior a tendência de variação de forma. Porque pontos diferentes da ferramenta, dependendo da sua massa e geometria, terão expansão e contração diferenciados. E isso pode levar à variação dimensional. Diferente em diferentes pontos. Que ao resultante a gente chama de distorção. Tá? A distorção é uma variação dimensional heterogênea em diferentes posições da ferramenta em função da sua massa e geometria. Então, se leva-se em consideração tudo isso, após o tratamento térmico, deve ser feita a usinagem final, aonde, por operação de retífica e ou de eletroerosão, a ferramenta vai chegar exatamente na sua dimensão final, exatamente no 00. Essa ferramenta, uma vez acabada, usinada, ela tem estabilidade para sofrer um tratamento térmico superficial, sem que haja mais variação dimensional ou de forma. Porque os tratamentos superficiais, eles são em baixa temperatura, pelo menos a nitritação e o revestimento PVD, e não sofrem transformação alotrópica, sofrem apenas ação do calor. Então, as variações dimensionais que ocorrem nesses tratamentos térmicos superficiais invariavelmente estão abaixo da tolerância dimensional de uma ferramenta. Né? Então, prosseguindo, né, a integração dos tratamentos, né, sejam tratamentos térmicos ou superficiais, me dá esta rota completa. Alívio de tensões, né, têmpera, revenimento, com sub-zero ou não, isso vai depender do tipo de aço, se ele vai necessitar de sub-zero ou não. Posteriormente, eu posso seguir a rota da nitretação, tá? E terminar apenas da nitretação, ou posso seguir uma rota mais completa de nitretação mais revestimento. O que é importante aqui, que é um trabalho manual, é o polimento. Por quê?
Principalmente para o revestimento, é necessário que o acabamento superficial da peça esteja na sua melhor qualidade possível para que se tenha uma aderência ótima do revestimento na superfície. Então, se eu fizer só o revestimento, eu faço o revenimento, faço o polimento, faço o revestimento. Ou eu posso fazer o revenimento, faço o polimento, faço a nitratação, faço o polimento novamente e faço o revestimento. Então, este é o universo que nós vamos trabalhar, que é o universo dos tratamentos superficiais. E o desempenho de uma ferramenta, então, ele está associado às propriedades do substrato e às propriedades da superfície. O substrato colabora com a sua resistência ao carregamento mecânico macro, né, as forças que estão operantes nos sistemas de conformação, né, nas prensas, nas injetoras, né, a resistência à fratura, a resistência ao desgaste do corpo e a resistência à corrosão, como nós vimos. Agora, por outro lado, é possível, para aumentar o rendimento da ferramenta, que a gente otimize as propriedades da superfície, né? Exatamente pelo que a gente está propondo agora, por tratamentos superficiais de nitratação e revestimento PVD de ferramentas. E a superfície, eu trabalho essa superfície de maneira que a controlar resistência ao desgaste, coeficiente de atrito, estabilidade térmica e também resistência à corrosão. Ou seja, uma visão ampla em solicitações que operam na superfície, ou seja, na região onde efetivamente a superfície da ferramenta está olhando para o serviço, que são as condições tribológicas que vão causar o desgaste. Por que é tão importante desgaste para ferramentas? Porque, e para qualquer outro produto metálico, né? Nunca se espera que uma ferramenta sofra fratura catastrófica em serviço. Isso é descartado, como é descartado para qualquer componente mecânico. Uma ferramenta, ela deve falhar por desgaste, principalmente. Ora, se uma ferramenta deve falhar por desgaste, e o meu núcleo, o meu substrato, o meu aço ferramenta, ele tem um limite pelo qual essas propriedades que a gente vê aqui nessa caixa superior podem me oferecer, ou seja, um aço D2 pode trabalhar no máximo até 58, 60 ROC-UC. Este é o limite deste aço. Um aço rápido pode trabalhar até um limite de 63 a 65 ROC-UC. Então, esses limites de cada tipo de aço ferramenta, eu não posso extrapolar para o substrato. Se eu quiser ter maior resistência ao desgaste, ou seja, se eu quiser ter melhores condições tribológicas, eu tenho que operar na superfície pelos tratamentos superficiais. E aí, para que a gente tenha um bom entendimento, né, da particularidade do tratamento superficial para as ferramentas, eu vou falar sobre os tratamentos superficiais em si. Né? Então, o primeiro tratamento superficial, nós vamos começar pela nitratação, né? E a nitratação, como o próprio nome diz, ele é um tratamento superficial que objetiva difundir nitrogênio na superfície da amostra, nós vamos ver mais para frente. E, em termos gerais, os principais benefícios que a nitratação oferece são elevada dureza superficial, que vai me conferir maior resistência ao desgaste, um dos pontos importantes. Alta resistência ao revenido, com elevada dureza quente, ou seja, à medida que eu precipito nitretos de cromo, a perda de dureza com a temperatura, ela é menor do que sem a presença do nitrogênio e de seus nitretos. Diminuição do coeficiente de atrito, principalmente quando eu tenho presença da camada de compostos, que a gente conhece como camada branca. Melhor resistência à corrosão para algumas aplicações específicas, também decorrente da camada de compostos, principalmente quando eu tenho nitreto epsilon do tipo Fe3C. Elevada resistência à fadiga, porque uma camada nitretada gera tensões residuais de compressão, e gerando tensões residuais de compressão,
eu tenho uma menor taxa de nucleação e propagação de trincas de fadiga. Alta estabilidade dimensional em face a baixas temperaturas que se realiza o processo, porque a nitretação, mesmo que nos processos convencionais, é realizada até um máximo de 570 graus, e nessas temperaturas não há transformação alotrópica, portanto, a variação dimensional é bastante baixa. E a possibilidade de ser aplicada no final da fabricação do componente, com dimensões e geometria finais de acabamento. Então, todas as ferramentas enviadas para tratamentos superficiais já estão devidamente finalizadas. Existem 3 processos básicos conhecidos pelo qual a gente faz a nitretação. Nitretação gasosa, nitretação líquida e, né, de uns anos para cá, praticamente de 15 anos para cá, de uma maneira industrial crescente, a nitretação sob plasma. E toda a nitretação está fundamentada no diagrama ferro-nitrogênio. Ou seja, o diagrama ferro-nitrogênio nos mostra quais são as fases que vão estar presentes à medida que eu enriqueço a superfície do aço com nitrogênio. Então, se a gente observar nessa parte inferior do diagrama ferro-nitrogênio, aqui a gente tem 600 graus. A temperatura de nitretação está abaixo, né? Aqui eu tenho a linha do 590, está sempre abaixo da temperatura de 590 graus. Portanto, quando se enriquece o nitrogênio, eu tenho uma matriz com solução sólida, num teor baixo de nitrogênio, 0,1% máximo. Mas, quando esse nitrogênio vai sendo difundido de forma crescente, eu tenho a formação primeiro do nitreto gama-linha, que é o nitreto Fe4N. Tá? Então, eu tenho uma mistura, tá? Na matriz de alfa mais precipitados de Fe4N. Enriquecendo mais em nitrogênio, eu tenho formação pura de nitreto gama-linha. E se eu enriquecer mais, eu tenho a formação do nitreto épsilon, gama-linha mais épsilon, e apenas nitreto épsilon. A partir de um teor de 6%, aproximadamente, de nitrogênio enriquecido na superfície, eu tenho a formação da camada de compostos, que é a camada branca. A camada branca é uma fina camada superficial de nitreto puro, seja de nitreto gama-linha, seja de nitreto épsilon Fe3C. Né? Essa formação de nitreto épsilon ou nitreto gama-linha, ela vai ser função da pressão de equilíbrio de nitrogênio, ou seja, do potencial de nitrogênio na nitretação. Uma vez, por exemplo, para a temperatura de 550 graus, eu posso trabalhar uma nitretação com potencial de nitrogênio bastante baixo, então eu estou apenas no campo alfa, isso vai me resultar numa microestrutura que tenha apenas a zona de difusão com precipitados submicroscópicos de nitreto de ferro, por exemplo. Se eu aumento o potencial de nitrogênio, seja em qualquer um dos processos, eu já caminho para o campo de formação do nitreto gama-linha Fe4N ou do nitreto épsilon Fe3N. Esse diagrama de Linear, ele é muito importante, porque posteriormente nós vamos verificar que para os aços ferramenta, é fundamental que eu consiga controlar a microestrutura da camada nitretada. Controlar de que maneira? Controlar de forma a ter ou não a presença da camada de compostos. Isso não quer dizer que a camada de compostos é sempre ruim. Não, isso quer dizer que eu tenho que ter camada de compostos onde o meu processo, a minha ferramenta necessita da camada de compostos, como, por exemplo, em forjamento a quente, né, para o aço H13, ou em processos para o mesmo aço H13, nos quais a camada de compostos ou a camada branca, ela é um veneno para o processo, como, por exemplo, em fundição sob pressão. Em fundição sob pressão, o aço H13 não pode, de forma alguma, ter camada de compostos, tendo em vista que a presença da camada de compostos diminui muito a vida com relação à fadiga térmica. De uma maneira geral, né, como se representa
uma superfície nitretada. Tá? Uma superfície nitretada, ela é composta da camada branca, né, que tem, então, o nitreto Fe3N na região mais externa dessa camada, que é a região mais rica em nitrogênio, seguida do nitreto gama-linha, que é Fe4N. Camada de compostos, camada branca, propriedades tribológicas e contra-corrosão, porque ela é a região que, além de ter uma dureza elevada, entre 1.000 e 1.100 Vickers, ela é uma cerâmica, portanto, ela é um material completamente diferente do substrato e tem propriedades de atrito diferentes. Abaixo da camada branca, nós temos a zona de difusão, tá? Que também tem a sua propriedade tribológica, porque ela tem uma capacidade de endurecimento. Nós vamos ver que a dureza na zona de difusão ela é superior do que a dureza do núcleo do aço. E na zona de difusão, então, nós temos a precipitação de nitretos. Nos aços de baixa liga, né, eu tenho o alfa duas linhas, que é um nitreto metaestável, Fe16N, e o gama-linha Fe4N. E o importante para aços ferramenta em aços de alta liga, aços que contêm cromo, molibdênio, vanádio, tungstênio, nós temos precipitação de carbonetos de elemento de liga. Veja aqui uma microestrutura básica de um aço carbono, onde a gente observa exatamente a presença das fases que foram faladas no slide anterior. Exatamente nessa região se vê a camada de compostos. Veja, ela é uma camada bastante fina, em geral ela tem de 8 até 15 microns, então aqui eu tenho nitreto puro, né, que é a camada branca. Ela é camada branca porque ela não é atacada pelo reagente de Nital, já que ela é um material cerâmico. Logo abaixo eu tenho o início da zona de difusão. Esta região mais externa é aquela que tem o nitreto Fe4N, e a região de menor teor de nitrogênio. E na região mais interna, a gente tem o nitreto alfa duas linhas Fe16N. Veja, o que caracteriza essas duas áreas é exatamente a morfologia dos nitretos que estão precipitados em cada região. Aqui nós já temos a mixtura de um aço ferramenta H13 temperado em banho de sal. Tá? Ou seja, uma nitretação que tem alto potencial de nitrogênio, isso é inerente ao processo de nitretação em banho de sal. O banho de sal é um processo onde o controle do potencial de nitrogênio é extremamente limitado. A gente sempre tem potenciais altos de nitretação. É um aço que está temperado e revenido. A gente pode ver que a matriz é uma matriz de martensita revenida. Então, qual é a característica de uma nitretação, vamos chamar assim, na sua forma mais plena no que se refere à forma em que eu tenho uma maior intensidade de difusão? A camada branca, tá? Logo aqui na superfície. Veja que essa camada branca tem algumas características particulares do alto potencial de nitrogênio, que é uma elevada rugosidade na superfície e presença de poros na camada branca, oriundos da recombinação do nitrogênio. Essa camada branca também, na sua interface com a matriz, ela tem uma série de intrusões de nitretos, que são esse tipo de agulhas que estão penetrando dentro do aço. Tanto a presença desta camada superficial, com bolhas e alta rugosidade, quanto essas intrusões, elas não são benéficas para a superfície nitretada, porque elas fragilizam. Né? Essas intrusões, elas já são como se fossem pré-trincas, localizadas logo na superfície. Abaixo, então, na zona de difusão, a gente vê mais uma característica do alto potencial, que é a precipitação de nitretos, que são essas fases brancas, que precipitam nos contornos de grão, tá? Formando bandas, né? Bandas paralelas, que mais ou menos acompanham, tá, o perfil de enriquecimento de nitrogênio através da seção transversal do aço. Então, essa, por exemplo, é uma microestrutura
que atualmente a gente não aceita mais para esse tipo de aço ferramenta, no caso H13. E, como a gente viu, o objetivo principal de eu modificar a estrutura superficial do aço pela nitretação é, primeiramente, ter um endurecimento superficial. E esse endurecimento superficial é proveniente não só da formação da camada branca, mas também do endurecimento ao longo da seção transversal na zona de difusão. E como que eu endureço a zona de difusão na nitretação? Pela precipitação de nitretos submicroscópicos. Num aço ferramenta simples, ou num aço para construção mecânica, os nitretos que se precipitam são basicamente nitretos de ferro. E nos aços ferramenta de alta liga, mais complexos, eu tenho, além da precipitação dos nitretos de ferro, também a precipitação dos nitretos de cromo. Uma diferença importante de eu precipitar nitretos de elemento de liga é que a capacidade de endurecimento, o potencial de endurecimento dos nitretos de liga, ele é muito maior do que os nitretos de cromo, de ferro. Aqui a gente vê um exemplo simples para um aço 4140. Aqui, onde eu tenho a curva do quadrado branco, eu tenho enriquecimento de nitrogênio. Vejam, então eu tenho nitrogênio que vai se enriquecendo em direção à matriz até aproximadamente 0,9% em massa. E o endurecimento, ora, de maneira correspondente, na posição em que eu tenho maior teor de nitrogênio, eu tenho maior precipitação de nitretos. E na região onde eu tenho menor teor de nitrogênio, eu tenho menor precipitação de nitretos. Logo, onde a precipitação de nitreto na matriz é mais intensa, eu tenho um endurecimento maior, então na faixa de 550 graus. Esse endurecimento diminui gradativamente, está seguindo aproximadamente a curva de enriquecimento de nitrogênio, até que ele atinja a dureza da matriz, nesse caso 300 Vickers, que é a dureza que veio da têmpera do revenimento. Então, este perfil é o que a gente chama de perfil de endurecimento transversal. E ele está presente na nitretação de todos os tipos de aço. Vejam agora um exemplo entre a microestrutura e o seu correspondente perfil de endurecimento transversal, também para um aço 4140. Presença da camada branca, toda essa zona escurecida é a zona de difusão. Vejam que quando eu tenho mais nitreto, eu tenho mais nitrogênio, existe uma maior precipitação de nitreto e maior ataque com reagente químico de Nital. À medida que o teor de nitrogênio vai diminuindo, eu tenho menor precipitação de nitretos e menor ataque com reagente de Nital. Portanto, existe também um degradê de ataque da superfície para o núcleo. A região mais atacada é com maior concentração de nitrogênio, e a região menos atacada é a região com menor concentração de nitrogênio, o que corresponde exatamente a esse perfil que está aqui. Um aço inicialmente tratado para 320 Vickers, com potencial de endurecimento da ordem de 850 Vickers, logo abaixo da cota zero, logo abaixo, este ponto, tá, estaria logo abaixo da camada branca, situado dentro da matriz. Uma característica bastante importante que a gente deve ter em mente quando a gente está fazendo nitretação de aços de alta liga é o controle microestrutural da camada nitretada. Isso porque, como eu falei, para muitas aplicações, eu preciso da camada branca. E para outras aplicações, eu tenho que ter uma superfície nitretada isenta ou com camada branca incipiente. Então, para que a gente consiga delinear o meu processo, tá? Seja ele qual for, se a minha nitretação, se a minha superfície nitretada terá ou não a camada branca, a gente sempre deve seguir esse gráfico, essa curva, que é uma curva de limite de formação de camada branca. Aonde a gente tem
potencial de nitrogênio em função de tempo de processo. Essa curva, ela deve ser determinada para diferentes temperaturas. Ou seja, se eu fizer a 500 graus Celsius, eu tenho uma curva. Se eu fizer a nitretação a 550 graus Celsius, eu tenho uma outra curva dessa. Essa, por exemplo, é uma curva a 515 graus para o aço ferramenta, para o aço para função mecânica, 6431. O que essa curva me diz? Se eu utilizar um potencial de nitrogênio de 10, né, a 515 graus por 4 horas, eu tenho nitretação com camada branca. Para que, no mesmo tempo de 4 horas de nitretação a 515 graus, eu não tenha formação de camada branca, é necessário que eu diminua o potencial de nitretação para um valor abaixo de 1. Aí eu tenho uma garantia de que nessa região apontada pela seta, a nitretação vai ser conduzida sem a formação da camada branca. Então, essa curva de limite de potencial de nitretação, com ou sem formação de camada de compostos ou camada branca, ela é extremamente importante de ser conhecida, porque é ela quem vai definir quais são as condições do seu processo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um aço ainda para construção mecânica, um aço 4140, nitretado em diferentes potenciais de nitretação, mas agora em nitretação sob plasma. 5% de nitrogênio, 75% de nitrogênio, 90% de nitrogênio. Vejam que à medida que o potencial de nitrogênio aumenta, eu vou tendo a formação da camada branca. Para 5% de nitrogênio, essa camada branca ela é praticamente incipiente, a gente não enxerga a presença da camada branca. Mas a 75% de nitrogênio, que já é um potencial elevado, ela é uma camada branca presente, tá bastante homogênea na sua espessura, né? E com 75% de nitrogênio, a gente não observa o quê? Formação de nitretos em contornos de grão. À medida que eu aumento o potencial de nitretação, além de formar uma camada branca mais espessa, já é possível observar a formação de nitretos em contornos de grão. O que não é uma condição, mesmo que eu tenha necessidade de camada branca, não é a condição de ideal de trabalho para esse tipo de aço. Né? Então, controlando o potencial de nitretação, a gente controla a metalurgia da superfície nitretada, e isso é o que é mais importante para os aços ferramenta. E como eu falei, quando eu falo de aços ferramenta, eu falo de aços, em geral, de alta liga. Aços que têm alto teor de cromo, molibdênio, tungstênio e vanádio, principalmente. E na presença desses elementos de liga, em alta quantidade dentro de um aço ferramenta, o mais importante, né, que vai ocorrer é a precipitação de nitretos de elemento de liga. Isso por quê? Porque os elementos, principalmente titânio, alumínio, vanádio, cromo, tá, eles têm uma energia, uma entalpia de formação maiores do que o nitreto de ferro. Então, uma vez que eu tenho oferta de nitrogênio e uma vez que eu tenho a presença de um elemento de liga forte formador de nitreto, haverá a precipitação do nitreto de elemento de liga. E a precipitação desse nitreto de elemento de liga, como os elementos de liga são elementos substitucionais, eles ocorrem de uma maneira extremamente dispersa e extremamente fina. Portanto, esses elementos têm um alto potencial de endurecimento com relação ao endurecimento pelo nitreto de ferro. Também por serem nitretos de elementos de liga altamente estáveis, a taxa de falecimento é muito baixa. Portanto, eles mantêm dureza a quente por um tempo muito mais prolongado.